Olá pessoal, estamos aqui para mais um podcast Altas Ideias com a equipe de matemática do Colégio Antares. Essa equipe é especializada no concurso para o Colégio Militar. Aqui estou com meu grande companheiro, amigo, filé, Mário Guedes. E aí, diz galera, aí, Mário. Tudo bem, tudo bem? Pessoal de casa aí, tudo bem? Meus amigos aqui, Marcelo e o Elton, né? Espero que nesse podcast aqui a gente consiga tirar as dúvidas de vocês, né? E que vocês alcancem e consigam um sucesso caso você pretenda fazer algum concurso para o Colégio Militar. Meu amigo Marcelo Costa, diga suas boas, meu amigo. Tudo bom, Helder, Wellington, Mário? Fala, minha galerinha de casa. Estamos aqui com essa equipe maravilhosa do CMF para passar para vocês algumas dicas dos assuntos que mais caem no Colégio Militar, hein? Isso aí. Muito bem, meu amigo. E esse rapaz sensacional aqui, chamado Wellington Marques. Diga aí suas boas, meu querido. Aí, turma de casa, tudo bom? Então, nós todos aqui juntos, né? Vamos nesse momento aqui, esse bate-papo, esperar pelo menos tirar algumas dúvidas que vocês venham ter ou estejam tendo com relação à prova do Colégio Militar. Você que está na dúvida aí se vai fazer ou não a prova, se não sabe qual conteúdo cai, quais os caminhos seguir, fica com a gente aqui que a gente vai estar dando algumas dicas para vocês durante esse bate-papo. Ótimo, ótimo, ótimo. Galera, eu vou direcionar a pergunta aqui ao Mário, né? Ao Mário Guedes, mas Marcelo e Wellington se sintam à vontade. É por experiência, né? Experiência, né? Por experiência, por experiência. Não é isso? Mário, como se dá a preparação para o Colégio Militar? Bem, a gente prepara o nosso material, certo? Aqui no Colégio Antares. Nosso material ele é preparado de acordo com o conteúdo programático que é disponibilizado no edital. Quando o Colégio Militar disponibiliza o edital, a gente já faz o nosso material já seguindo, né, esse conteúdo programático, certo? E me diz uma coisa, existem alguns eixos que esse edital segue. Tu poderia me falar mais ou menos desses eixos? A gente tem números e operações, né? Grandezas e medidas, vamos lá, espaços e formas e tratamento da informação. Que tudo isso, assim, são 4 eixos principais, mas isso serve assim apenas de base, porque os assuntos eles vão estar divididos nesses eixos principais, né? Então não quer dizer que um assunto ele esteja simplesmente em números e operações. As provas, né, do Colégio Militar, as questões elas são muitas vezes bem amarradas para serem. Eles às vezes dividem os conteúdos, misturam os conteúdos e aí o aluno ele tem que estar preparado para esses 4 eixos. A gente divide só para que o aluno saiba didaticamente organizar o seu estudo. Por exemplo, mas dentro de uma prova. Por exemplo, um assunto que muita gente fala, né, que diz assim, poxa vida, inclusive lá no ensino médio eu percebo a galera tem muita dificuldade nesse determinado assunto. Frações. Eu conseguiria encaixar frações, Marcelo, em números e operações, em grandezas e medidas, espaços e formas, o tratamento da informação. Eu consigo encaixar frações, adição de fração, subtração de fração, multiplicação, divisão, a potenciação, num determinado eixo desse ou espalha mais? Meu amigo, os assuntos hoje em dia são todos interligados. Todos interligados. Eu vou chegar aí no tratamento da informação com fração, fração com porcentagem, fração com número decimal, espaço e forma junto com fração, no cálculo das medidas de capacidade. Então tá tudo interligado. O aluno não vai chegar espaço e forma, vai ser aquela questãozinha básica, não. As questões hoje estão super inteligentes e interligadas, mesclando e misturando todos os assuntos. O que eu gosto de dizer para os alunos é que você não foque o assunto ou aquela questão propriamente. Não vai cair uma questão só de adição ou só de multiplicação. Tipo, adicione as frações a seguir. Então, assim, o aluno tem que estar preparado para que, como o meu amigo Marcelo disse,
tá tudo misturado, então assim, tá tudo interligado. Então ele vai ter que ter a capacidade, na hora de ler, de entender que ele vai trabalhar uma porcentagem, que ele pode usar... Interpretação, né? Isso, a interpretação é uma coisa fundamental, que o aluno precisa ter. Mas então ele tem que saber que ali ele vai ter que transformar aquela porcentagem em fração, ele vai ter que fazer uma multiplicação, às vezes uma divisão, né? Então, assim, é tudo interligado. Ele não pode focar apenas, vou aprender subtração, vou aprender divisão. Não vai ter uma questão, assim, simples. Mas, Mário, é importante que ele saiba esse básico. Não, lógico, ele né? tem que saber adicionar, Embora... ele tem que saber subtrair, multiplicar, dividir, né? Ele tem que saber as operações básicas de fração. Mas ele não pode ir só com esse básico. Não pode só com isso, porque não cai só isso. Então ele tem que ter a interpretação da questão para ali então ele ver qual caminho ele vai seguir. Se ele vai precisar usar a multiplicação, vai precisar usar a adição, a subtração. Então assim, é tudo interligado. Ele tem que estar ligado nisso aí. Por exemplo, né, ele tem que saber relacionar que 25% é um quarto. Porque às vezes é mais fácil ele trabalhar com um quarto do que com 25%. Ou às vezes trabalhar com 0,25%. Né? Então, assim, essa relação que o aluno vai ter que saber fazer na hora de fazer uma prova, porque, cara, é o seguinte, o tempo é essencial nesse momento. E se o aluno ele domina essa relação desses conteúdos, ele consegue otimizar o tempo para que ele, lá numa questão mais difícil, que tem questão difícil, tem questão que... Gente, vocês que vão fazer a prova, vocês que estão se preparando, vão assim, sabendo que vai ter questão que você vai demorar mesmo. E o Wellington, o Marcelo, o Mário, vocês respondam do jeito que vocês acharem melhor. Como é que eu devo, na hora que eu estou lá, imagina que eu estou lá olhando, vendo a prova, tá? E aí eu me deparei com uma questão que eu não sei fazer. Eu devo ficar batendo naquela questão, tentando resolver aquela questão, ou eu vou caminhando durante a prova tentando encontrar algum outro tipo de questão mais fácil? O que é que vocês, com a experiência que vocês têm nessa preparação, me diriam para fazer? Eu sou um aluno, estou me preparando para o colégio militar e vou me sentar para fazer essa prova. Na hora que eu olhei para a prova, como é que eu devo me comportar? Vou puxar aqui o assunto. A gente pede sempre para o aluno não perder muito tempo, que a gente sabe que ele vai fazer quantidade de prova de matemática, quantidade de questões de matemática, quantidade de questões de português e ainda tem a redação. Então, se ele perder muito tempo em uma questão, o tempo dele lá no final, para uma possível resolução de português ou fazer a redação, vai ficar pouco. Faz a prova, estou numa questão difícil, travei e não consigo fazer aquela questão, passo adiante. No final, o que é que a gente costuma fazer com os alunos? Volta para aquela questão. Se até então a ideia não veio da questão, tenta pegar os itens, como o Mário a gente sempre fala em sala de aula, e dos itens tentar substituir e achar um denominador comum para a resposta àquela questão. Porque se achei a resolução é item A, B, C ou D. Aquele item correto vai ser o item daqueles. Vou pegar aqui a fração. Qual a quantidade que falta para encher um hexaedro, um paralelepípedo, um aquário? Então, aquela quantidade que falta, se tiver ligada à fração, vai ser a quantidade que você vai pegar a fração, calcular do todo e achar a resposta. A diferença. Então, ele pode ir pelas opções, como o Mário, o Elton, a gente sempre fala em sala de aula. Pegou a resposta e tenta achar. Tem muitos alunos que, às vezes, já vão, como eles já resolvem tantas questões nossas, já estão bem lisurados, né? Ele já chega, foi aqui, sabia que o que mais se aproximava do valor era esse, porque tem aquele aluno que já está se preparando muito tempo, já está se preparando muito tempo, ele fica mais a esperto. quantidade é tanto, então não podia ser essa nem essa porque é pouco, então eu vou nessa. Perfeito. Eu vou nessa situação aqui. Então, se a situação dele já substitui. Por isso, Marcelo, que é tão importante essa preparação, porque você ganha durante essa preparação essa vivência que o Marcelo está colocando aí, de você perceber, esse item aqui é absurdo, por exemplo. Estava resolvendo uma questão e a questão pedia, a resposta tinha que ser um múltiplo de 7. Aí os itens eram 30, era 33,
40, 49 e 50. Então, sem nem resolver a questão, sem nem fazer nenhuma leitura, já mata que a resposta seria o 49, que é o único dos itens com a resposta de 7. Passa por isso aí, né? Passa, porque assim, a gente costuma falar que a repetição, o aluno ele vai afiando, ele vai melhorando no momento que ele vai repetindo, porque assim, apesar de ser uma prova difícil, concorrida, que assim, o aluno que está se preparando, o aluno que está preparado para a prova, ele vai com certo domínio do assunto. Mas tudo que o aluno vai se preparando e resolvendo questão, ele vai vendo que as questões elas parecem que se repetem. Tem um padrão. Tem um padrão, exatamente, tem um padrão de repetição. Por exemplo, a gente costuma já, quando chega próximo da prova, a gente diz assim, vamos acertar as questões que caem na prova, né, Mário? A gente faz muito isso. Aí vamos lá, questão que cai na prova. Nota aí, primeira questão da prova. Você vai encontrar a quantidade de azulejos que pode ser colocado em uma parede. Ou no chão da sala. Ou no chão da sala. Ou na sua cozinha. Tá entendendo? Mas como é que eu faria uma questão dessa? A quantidade de azulejos que eu poderia colocar na nossa mesa aqui, por exemplo. Aí, até brinco, porque assim, o aluno que está bisurado fazendo esse tipo de questão, mas para você também que está assistindo esse podcast e está pensando em se preparar, dá tempo. Se você aqui, a gente está em que mês agora, hein? No mês de julho, né? Então, dá tempo. Mas vamos lá, eu quero encontrar quantos azulejos eu posso colocar nessa mesa aqui. Primeira coisa que a gente tem que saber é se a unidade de medida é a mesma. Olha aí, tu já falou aqui se a grandeza de um dos eixos. Um dos eixos aqui é grandezas e medidas. Porque essa mesa aqui, ela está em metro. O azulejo, geralmente, ele vem em centímetro. Olha justamente. Transformação de unidade. Isso, transformação de unidade. Vê como vai para transformação de unidade. Coisa, como o Marcelo falou, isso, uma coisa interligada com a outra. Perfeito, cara. Encontra a área da mesa, encontra a área do azulejo. Divide um pelo outro, encontra a quantidade. Aí já entrou na divisão. Fez transformação de medida. Divisão não deixa de ser fração. Né? Vê como a gente... E outra coisa, o Mário estava falando aqui, a fração parece que ela vai estar em todos os assuntos, na verdade. Praticamente a fração está em tudo. Mesmo que ela não apareça de forma clara. De forma clara que aquilo é uma fração, quando você faz uma divisão, a fração é uma divisão. Então você acaba tendo, que eu acho que um dos mais importantes conteúdos que o aluno precisa realmente focar é fração. Eu acho que pega mais, né? É o que pega mais. Pega porque as questões de fração, assim, elas são aquelas questões de resto, né, Mário? Aquelas questões de o soldado. Esses dias eu estava trabalhando com os alunos, a questão assim, até lembro da questão. O soldado Erickson do Colégio Militar de Brasília, você que está em Brasília, com certeza se você está se preparando, você viu essa questão. Ele andou, por exemplo, 1/3 da distância, mais 600 metros, com isso completou 3/5 do total percorrido. Qual a distância total a ser percorrida? Então, você vê uma questãozinha que vai parece, aqui batendo no que o Marcelo falou, né? Você pegar o todo e subtrair do que ele já andou, relacionar com esses 600 que ele falou aí. Muito show, cara, muito show. A expertise de vocês, assim, me surpreende, sabe? Essa maneira de conseguir enxergar esse lance de fração, esse lance de porcentagem e conseguir colocar para o aluno que está entrando na adolescência. O aluno que está se preparando para o colégio militar está entrando na adolescência. Isso. Então eu acho essa linguagem que vocês têm de conseguir falar esse tipo de coisa, eu acho isso sensacional. A gente até já misturou questão desse tipo aí, começando com a fração, tipo, andou 1/3, aí depois andou 20% do que resta e mais 300 metros. Então ele já tinha o quê? Fração, teve a porcentagem para ver quanto ele tinha de percurso e o restante era os 300, 400 metros. Então já teve ali fração, teve adição de fração, teve porcentagem para ter o restante. Lembra daquelas questões? O Mário aí gente, você vê Ontem dinossauro. Rapaz, você vê esses cabelos brancos aí, eles são
Eles são Tem cabelos muita brancos. fração, né? Esses tem cabelinhos brancos. Muita abração aqui. Por exemplo, quando a gente, né, nós costumamos muito brincar com os alunos já verdinho ali, começando a se preparar, aí aquelas questões que dizem assim, determine o algarismo das unidades do produto, aí tem lá um número imenso. Mário, que faz essas questões. Rapaz, o cara coloca assim, calcule o algarismo da unidade do produto. Aí o cara coloca lá, 125.243 vezes 442.500 e pouco, aí vezes 1 milhão. Aí o aluno olha assim, professor, como é que eu vou fazer isso aí? Essa conta desse tamanho eu vou passar o dia todinho. E o aluno, às vezes, ele não se liga que a questão pediu o algarismo da unidade. Então ele esquece, a dica esquece tudo, cara. Você vai pegar só a unidade e vai multiplicar só o algarismo da unidade. E você vai encontrar o resultado final. Quando você multiplicar lá os 5 vezes 7, né, vezes 9, e chegou lá em algum número, 345, a resposta é 5, que é a resposta. E muitas da vezes, unidade. Mário, vou pegar aqui o que o Marcelo falou, às vezes quando você vai com a teoria do item, você vai procurar o item, quando você começa a fazer essa multiplicação, você encontra a unidade, de repente você nem precisa fazer o resto do produto. Porque olhando aí, como o Marcelo falou, para a unidade você já matou. E assim, é legal você resolver a questão toda. Muito bom. Mas no concurso, vou pegar de novo a deixa do Marcelo, a questão do tempo. Né? Então, assim, depois você brinca com a prova, depois você tenta fazer a prova do jeito que você quiser, mas lá na hora, quanto menos tempo você gastar por questão é o ideal, não é E isso? por isso que eu acho importante que o aluno, ao se preparar, né, ele procure se preparar onde ele consiga ter essas dicas, essas diretrizes, porque assim, se ele for parar para fazer uma questão dessa, como a gente comentou agora, cálculo todinho, ele já vai gastar no mínimo meia hora ali. Porque a gente tem que ver que são crianças, 11 anos, 10 anos, 12, né? Gira nessa faixa de 9 a 12. Então, assim, para nós é trabalhoso, imagine para ele. Então, ele precisa ter essas dicas, ele precisa focar nas dicas, porque é muito importante. Então, assim, às vezes a sequência, qual é o algarismo da unidade da sequência? O cara coloca lá 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 9 vezes 11 reticências vezes 1.255.000. Aí o cara olha assim, como que eu vou multiplicar isso aí tudinho? Novamente eu te disse, tem que olhar o algarismo. Mas como é que eu vou multiplicar todos esses algarismos se tem mais de 1 milhão de números? Eu digo, o cara tem que prestar atenção no seguinte, se ele ver a sequência, só é feita por números ímpares. Olha só. A sequência, ela só tem números ímpares. E a gente sabe, né, que Olha a dica, número ímpar multiplicado por 5, ele acaba em 5 e ele não vai mudar mais, ele sempre vai terminar em 5. Olha aí, então basta você aí de casa, estiver estudando e se deparar uma questão dessa daí, lembrar que se só tem número ímpar, então lá no meio da sequência basta um número. Com o final, o algarismo da unidade sendo 5, o resultado vai ser 5. Basta um. Porque, tu até falou agora, porque no caso, se aparecer um par, aí já muda, né? Já muda. Já é uma coisa total, zero, né? Aí termina em 0. Porque eu lembro em uma dessas questões, que como a gente tá abordando, no nosso material, a gente costuma trabalhar todas as questões, a gente pega todos os colégios militares e faz esse apanhado. Eu lembro acho que foi 2018, não lembro agora especificamente qual colégio. Ele queria saber a quantidade de zeros. Quando você diz qual colégio, qual unidade federativa, isso, né? Exatamente, porque são 14 colégios militares, né? Assim, a gente aqui em Fortaleza, a gente está falando aqui de Fortaleza, a gente trabalha pro CMF, mas as dicas que a gente dá aqui, o nosso trabalho, ele vale para todos os 14, porque a prova, ela não deixa de ser, apesar de ser regional, ser do colégio militar,
mas como tu começou falando aí, Ela segue uma mesma trilha, segue né? o eixo estrutural, aquele números de operações, aqueles... Grandezas, medidas, medidas. espaços e formas e tratamento da informação. Então esse eixo estrutural, ele serve para todos. Isso vem no edital. Antes dos colégios militares lançar o edital da escola específica, do colégio específico, tem o sistema de colégio militar do Brasil, ele lança o edital geral, falando de todas as diretrizes para todos Então, os Wellington, em colégios. cima disso que você está me dizendo aí, tá? Eu moro aqui em Brasília. Vale a pena eu pegar uma prova do Colégio Militar de Fortaleza para estudar? Ou se eu moro em Recife, vale a pena eu pegar uma prova do Colégio Militar de Salvador para estudar? O que é que você acha? Com certeza. Na verdade, tem que fazer isso. Porque, assim, acaba que, como nós falamos inicialmente, que as provas, elas têm um padrão de tipo de questão. Então, quanto mais questão o aluno fizer, mais ele vai estar preparado para isso. E como é baseado em um eixo estrutural, né, em cima do edital, então as provas, elas têm que seguir aquele eixo. Aquele padrão. Então, né? o aluno tem que se preparar para aquilo. Inclusive, no nosso material tem as questões que a gente coloca toda a vida que renova o material de todos os concursos do Brasil. 2022, terminou prova de 2022, o aluno que se prepara no Antares, 2023, ele já vai estar fazendo essas provas de 2022. Então, Não tem perigo, né? Não tem perigo. Não tem Dentro de perigo. revisão, introduz. revisão ao longo de sábado, Isso. TD Vitória, dentro dos módulos. Então, todo dentro do nosso material a gente As turmas avançadas, não é isso? Nas turmas avançadas a gente distribui esse material de acordo com o nível. Não adianta a gente pegar uma prova no final do ano e já em janeiro, fevereiro, colocar Deixa eu fazer uma perguntinha pra ti, assunto Marcelo. que não foi abordado. E agora, em julho de 2022, nós estamos preparando, tendo alguma coisa durante as férias para os alunos? Nós temos nosso curso de férias do Colégio Antares, né? Preparando aí essas 4 semanas, né? Junto com meus amigos aqui, cada um está dando curso de férias. Inclusive você também. Inclusive você também. Última semana, né? Última semana é melhor. Tá mais tranquilo. Então a gente tem um curso de férias do Colégio Antares, né? Como eu já vinha dito, a gente tem os aulões dia de sábado, tem o curso de férias. Então, para se preparar, o melhor é no Colégio Antares. Certo. Mário, a gente está falando aqui sobre a questão de não demorar muito numa questão difícil, usar de procurar a opção que mais se encaixa no enunciado, no item diz que a questão fala. O Wellington está falando também nessa linha. Eu queria saber de vocês exatamente quanto tempo dura a prova e quantas questões essa prova deve ter? Olha, até 2019, a prova tinha um formato de ser em 2 dias, 2 domingos. Né? O primeiro domingo, matemática e português, 20 questões em cada, e no último era a redação. Né? Era. Mas Até 2000, eu acho que é mais ou menos isso. 2020, era 2020, né? Era 20 questões um domingo, 20 questões outro, exatamente. Aí no segundo domingo era a prova e a redação. E a redação. Aí a partir de 2020, se eu não estiver enganado, teve um novo formato e agora passou a ser um único dia, um único domingo. Né? Geralmente esse domingo gira em torno do 2º ou 3º domingo de outubro. Por aí. Né? Geralmente é por aí. Pode ter mudança, mas aí só quando sai o edital que nós temos a O certeza. padrão seria essa segunda semana de outubro. Né? O segundo domingo ou o terceiro domingo de outubro. Mas pode ter uma mudança. E nesse novo formato, a prova agora passou a ter 12 questões de matemática, 12 questões de português, mais a redação. No mesmo dia. No mesmo dia, num total de 3 horas e meia. 3 horas e meia. Pra... 210 minutos. O aluno ele tem que chegar. Assim, a gente está falando aqui do Antares, mas isso é recomendado para todos os alunos que estão se preparando, é chegar bem antecipado, porque assim, a prova é uma prova concorrida, então no dia vai ter uma fila enorme. E o fluxo de carro pode dar um problema no trânsito, então chega antes para fazer a prova, não vai chegar, a prova o portão é aberto 7 horas, não vai deixar para chegar 7 horas lá, chega antes. A gente recomenda chegar 6h30, tem aluno que chega 6 horas,
com medo. E esse você vai fazer uma prova O importante. ideal, né? Poxa, tu passa o ano todo se preparando para fazer a prova. Ou então pega agora, passa 4 meses se preparando para fazer a prova. Aí no dia que tu vai fazer a prova, tu deixa para chegar em cima do horário, né, com algum imprevisto, um pneu furou, alguma coisa. Se o portão fecha às 8 e tu chega lá 8 horas, acabou. Eles vão fechar o portão e você não vai entrar. Então a gente pede que o aluno, em qualquer local que vai fazer, não só aqui em Fortaleza, mas em qualquer lugar do Brasil que você vai fazer, você vá pelo menos com 1 hora de antecedência. Da abertura do da portão, abertura né, do portão, no mínimo. Da abertura do portão. Não é 1 hora. A prova começa às 8, você não vai com 1 hora antes das 8. Se o portão abre às 7, chega às 6. Sabe? É uma coisa importante. Você tá lá ou 4 meses, ou 3 meses, ou desde o começo do ano se preparando, aí perder, porque a gente sabe que qualquer coisa pode acontecer, né? Qualquer imprevisto no caminho pode acontecer. Entra com calma, senta com calma, vai ver sua sala. Respira, se Não concentra. tem jeitinho de entrar depois das 8 horas? Os caras são. Não tem jeitinho. Assim, ele faz contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, fecha os portões. Se você aparecer lá na hora que ele estiver encostando no portão, você vai ficar do lado de fora. Então a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com a preparação, muito cuidado com o dia. Agora eu queria, Marcelo, que tu me desse uma dica. Lá no dia, eu vou fazer a prova, eu devo levar pro dia da prova uma garrafa azul, assim como a minha. Como é que eu devo... Que tipo, eu posso levar um relógio com uma calculadora? Me dá um toque nesse sentido aí, velho. Não tem nem perigo você levar relógio de calculadora, nem celular. Materialzinho, estojo transparente, garrafinha de água transparente. Sem o rótulo. Sem o rótulo. Isso Pode tudo, levar uma barrinha de cereal, uma barrinha de chocolate. isso tudo o edital diz, né? Só que, assim, isso tudo, assim, quem está se preparando, por exemplo, eu estou puxando aqui para o Antares porque a gente conhece a dinâmica, mas para você que vai se preparar por conta própria, isso tudo o edital vai informar. É importante que você fique de olho no colégio militar da sua cidade, né? Porque o edital ele vai estar informando isso. Nesse momento, antes de sair o edital, o aluno tem que se preparar com o quê, Marcelo? Aliás, tem que se preocupar com conteúdo, né? Estudar. Está começando agora. Tem que correr atrás. Um detalhe muito importante que a gente já viu aluno de chinelo. Não pode ir de chinelo. Olha só. Isso aí muita Não gente pode esquece. chinelo. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês aqui. Se eu for fazer a prova, eu tenho 11 anos, estou terminando meu 4º ano do ensino fundamental, aí eu vou fazer a prova e eu não tenho meu registro geral, o famoso RG. É possível? Vou fazer a prova com a minha carteira de estudante, dá certo? Ou eu preciso ter o RG, Você não é isso? precisa ter o RG. Você tem que providenciar o registro geral, fala com o papai, com a mamãe. Sem ele, você acha que nem consegue fazer a sua inscrição, porque precisa. Preciso do RG para fazer essa Então, cara, uma boa deixa para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo no YouTube, ou nos escutando no Spotify, né? Ou mesmo no site da escola, é aproveitar o mês de julho para tirar o seu registro geral, Isso seu mesmo. RG. Não é isso? Porque vai deixar para tirar. Aí é um erro que a gente já viu, né, alguns, não é aluno, né, alguns responsáveis de candidatos fazer isso, é deixar para tirar o RG faltando 2 semanas para a prova. Corre o risco, né? Então aproveita logo o tempo. E provavelmente nós estamos perto aí de ser lançado o edital. Geralmente é por isso aqui, por esse mês, né? Esse mês de agosto, geralmente até a primeira quinzena de agosto o edital está saindo. Tá O saindo, edital né? já está próximo. Então, Então, correr para tirar o RG, para deixar tudo ok, organizado, tudo na ok. ponta Tem dos cascos, Dia como da diz aqui prova, no dia da prova, Nordeste. tênis, calça jeans, camisa vermelha. Vantagens de preferência, né? É verdade. E afiado no conteúdo. E afiado no conteúdo. Dominando os assuntos, porque a concorrência Assuntos que são bastante importantes, não só fração,
Como a gente também vê muita questão de MMC, Cara, MDC, tu agora parece que tu leu o meu pensamento. Foi? Mário, olha só, deixa eu te... Esses cabelos brancos. Isso foi experiência. Mário, se eu tiver na minha prova diante de uma questão, vou te fazer 2 perguntas em uma, e se os meninos aqui puderem me ajudar, eu vou agradecer demais da conta. Presta atenção. Se eu me deparei com uma questão, como é que eu vou ler essa questão e perceber que essa questão é sobre MMC e MDC? Calma, não terminei, papai. A outra é a seguinte: como é que eu vou diferenciar? Primeira pergunta, seguinte: como é que eu vou perceber que é sobre MMC ou IMDC, né? E como é que eu vou diferenciar MDC de MMC? Como é que vocês me ajudem, por favor? Assim, o que a gente costuma fazer aqui, porque realmente é a questão da interpretação. E você só lendo, várias vezes você lê e você às vezes não consegue chegar a esse consenso. O aluno não consegue chegar. Então o que nós fazemos aqui no Antares, quando a gente vai preparar o nosso aluno? A gente dá várias dicas. E uma das dicas são palavras-chave que vão aparecer em qualquer questão que você vai fazer de MMC e MDC. Existem palavras-chave que identificam, né? O MDC, máximo ou maior divisor comum. Então, quando a gente se fala em divisor, quais são as palavras que poderiam aparecer? Então, para você identificar que é MDC, se aparecer a palavra cortar, repartir, separar, dividir, maior possível, quocientes iguais, maior trena, todas essas palavras indicam que você terá que fazer o MDC. Vou te pedir uma coisa. Vai falar devagar. Quem tá aí no YouTube vai anotar isso que o Mário tá dizendo. Essa dica aí é valiosíssima. Quem tá ouvindo pelo Spotify ou nos vendo através do site da escola, anotem esses nomes. São fundamentais. Repete, Mário. Então vamos lá. Para MDC, né? Para MDC, viu, galerinha de casa? Agora é o MDC. Cortar, repartir, separar, dividir, maior possível, quocientes iguais, maior trena. Todas essas palavras indicam que você deve fazer o MDC. Mas, cuidado, nem sempre basta fazer o MDC limpo e seco e acabou. É o começo. Aí você está começando a questão. Você precisa terminar de ler a questão em seguida, ou ler novamente. Eu sempre digo que para um aluno fazer uma questão bem feita, ele tem que ler no mínimo 3 vezes o enunciado. Então, a primeira leitura, ele vai grifar o surgimento dessas palavras e ele já sabe, eu vou ter que fazer o MDC. Mas muitas vezes não basta só o MDC. Em algumas sim, basta o MDC, terminou, acabou a questão. Mas tem outros que ele além dele pedir o maior tamanho possível, você faz o MDC, você acha o maior tamanho possível. Mas ele às vezes ele pede quantos pedaços eu vou obter, né? Então precisa fazer mais uma divisão ou mais alguma coisa. Então tem que tomar cuidado com isso. E para o MMC, a gente tem algumas palavras também. Multiplicar, ao mesmo tempo, simultaneamente, juntos novamente, se encontrar, né? Eu esqueci mais alguma, galera? Se esqueci, vão dizendo aí. Então essas palavras aí, elas indicam, menor possível, produtos iguais. Então essas palavras indicam que você deve fazer o MMC. Só que tomando aquele cuidado. Nem sempre é só MMC. Às vezes precisa de mais alguma coisa, que é quando você vai ler a questão pela segunda ou terceira vez que você vai identificar o que deverá ser feito. Porque assim, aí fez o MMC e o MDC. A questão pede a quantidade de partes. Tá? Então, se a questão quer a quantidade de partes, aí eu vou ter que ter feito essa divisão que o Mário falou, para encontrar aí a quantidade de partes que deve ser encontradas, e não o tamanho de cada parte, né? Isso. O MDC em si, ele vai achar o tamanho da parte, né? E quando o interessante que a gente dá dica para o aluno, quando a gente faz o simultâneo,
o resto do MDC é justamente a quantidade de partes. Exatamente. Tá lá. Esse simultâneo que você está falando é aquela técnica que só a gente ensina, né? De fazer o MDC e o MMC usando as divisões simultâneas ou sucessivas. Que a gente tem essa técnicazinha que eu aprendi com vocês, posso dizer isso sem menor vergonha, que eu posso conseguir fazer o MMC e o MDC usando só as divisões sucessivas. Ao mesmo tempo. Então, peraí, Mário. Vamos imaginar aqui que eu tenho a divisão sucessiva. Vamos só imaginar isso aqui. Na hora que eu calculei o MMC, para a galera que está em casa, a divisão sucessiva, por exemplo, se eu tivesse o número 20 e o número 30, seria escrever o 20 e o 30, fazer aquele risquinho, né? E a fatoração. Não é isso? A divisão sucessiva. Isso. Quando eu faço essa divisão aí com o 20 e o 30, eu encontrei o MMC, o produto deles. E como é que eu vou encontrar o MDC fazendo isso? Você tem que ficar ligado, porque o fator que você encontra, né, pessoal de casa aí, o fator que você utiliza, se ele dividir o 20 e o 30, além dele servir para o MMC, ele também serve para o MDC. Show. Então, para você fazer um MDC, você tem que pegar os fatores que dividem todos os números que ali estão. No caso do exemplo, 20 e o 30. Que a gente costuma até falar assim, né, Mário? A gente fatora os dois e marca o risquinho naquele a regra do asterisco, eles chamam de regra do asterisco. Porque no que eu vou... Isso, circula, faz um asteriscozinho ao lado do fator. Galera, eu queria falar com vocês, cara, que papo massa, velho. A gente imaginou que ia ser super rápido e tá muito massa. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Me falem de tratamento da informação. Desse eixo aí. Quem poderia me falar? Wellington? A Rocha? Gráfico, né? Tem que saber ler e interpretar gráfico e tabela. Aí pronto. Aí entra, nessa parte, o aluno ele tem que saber interpretar o eixo horizontal e o eixo vertical. Ele tem que saber interpretar, saber ler a legenda e, principalmente, extrair dali o comando da questão. Porque, às vezes, o aluno se perde num gráfico e não sabe relacionar o que o gráfico está pedindo. Ou então, outra coisa, né? Relacionar o gráfico com a tabela. Ele tem uma tabela, tem um gráfico e fazer uma relação entre um e outro. Isso tudo o aluno tem que saber dominar. Ele tem que ir para a prova saber relacionar, né? Relacionar um gráfico com uma tabela. Aí o assunto, qual o assunto que vai cair aí? Aí vai ser diverso. É diverso. Ele sempre como eu vou usar a mesma palavra, interligado. Ele vai te dar um gráfico, ou vai te dar uma tabela, ou vai te dar os dois e vai item. Você vai ter, a maioria das questões, tratamento da informação, você vai ter que resolver item por item para ver. Ele pode colocar uma fração no item A, uma porcentagem no item B, pode calcular até a medida de volume e capacidade no item C, se o gráfico tiver falando. Se for um gráfico de setores, né, que o pessoal gosta de chamar de gráfico de pizza, né, Marcelo? Pode ter também a porcentagem, que a gente volta para tal da fração. Exatamente. Então, a maioria do tratamento de informação você vai resolver item por item. E os itens são muito parecidos. Então, é importante o aluno resolver. Fiz o item A, é o correto? Testa. Tratamento de informação resolve os 5 itens, porque às vezes a diferença é muito pouca e você não fez a leitura certa do gráfico, marcou o item A e tipo era o item C ou o item E. Então é bom sempre resolver. São mais trabalhosas, que você vai ter que resolver todos os itens da questão do tratamento da informação. Não são questões difíceis, mas são trabalhosas. São tem que ter atenção, muita atenção, Essas questões do tratamento da informação, gente, vocês acham que eu devo deixar mais para o final da prova, ou eu devo começar a olhar ali, ver um gráfico, tento fazer, se não ficou legal eu deixo para depois? O que é que tu acha, Marcelo? Varia muito do gráfico e dos itens, né? Porque tem questão de tratamento de informação que o item é tiro curto, e tem tratamento de informação que são 2, 3 linhas cada item. Então o aluno vai se deparar com uma questão de tratamento de informação, é um tirozinho curto, vou ler aqui o item A para... Ou é uma questão que o item A são 2 linhas, o item B 2 linhas, o item C 3 linhas, então ele vai demandar tempo dele só na leitura, fora a resolução de cada item. Então ele vai ter que puxar da leitura, fazer o gráfico ou a tabela interligar. A gente teve questão que interligava aqui no nosso material a tabela e o gráfico ao mesmo tempo dentro de cada item. Gente, e outra coisa, Marcelo, é possível que eles botem um gráfico lá de setores, ou um gráfico de colunas ou barras, enfim,
ele bote um gráfico e ele pegue mais de uma questão relacionando com esse mesmo gráfico? Tem, sempre possível. tem. Ou ele pode colocar um texto e um gráfico, esse texto e esse gráfico relaciona as próximas duas questões. Aqui, o aluno tem que voltar. Para as provas as questões do CMF, do Colégio Militar de Fortaleza, isso não acontece com muita frequência. Agora sim, por exemplo, já que quando você vai para Porto Alegre, isso acontece muito. Mas por Salvador, acontece muito. De ele pegar um texto, BH também acontece muito. ou um gráfico e usa para 2, 3 questões. Ou até mais, né? Teve já casos da prova ser quase toda. Todo Geralmente, interligado. Com essa questão, com esse gráfico. Por exemplo, com essa... esse ano de Copa do Mundo, né? Tem colégio militar que gosta de trabalhar muito a prova temática. O Colégio Militar do Rio de Janeiro é um desse tipo, né? Ele gosta de trabalhar muito o tema. Então, assim, pode ser que esse ano o tema da prova seja a Copa do Mundo. Então, aí, com certeza, vamos lá, falar com certeza, vai cair uma questão de área do gramado. Isso mesmo. Ele pega o ambiente, pega a questão do deslocamento, de onde está, né? Vai para o país sede, o que é que esse país sede fez? Questão de logística, questão de alojamento, já teve questão que caiu de alojamento. O prédio tem tantos andares, cada andar tem 2 que comporta 4 pessoas, tem um que comporta uma pessoa. Então ele vai também nessa questão. Eu tô falando isso, Marcelo, me veio aqui o seguinte, pode ser também uma questão de MDC isso aí, né? No máximo... Vou dividir quanto posso em cada alojamento. Cada alojamento, né? Ou seja, tudo interligado. Tudo interligado, como o Marcelo está colocando aí. O que a gente falou no início, né? Assim, o aluno ele tem que ir preparado para fazer a prova dominando o que o edital propõe. O edital propõe que ele domine esses 4 eixos. Qual é o assunto que mais aparece? Mais frequentemente, fração, porque fração ele aborda de qualquer eixo, mas ele tem que estar preparado para todo assunto, porque ele não pode ir somente, você não vai sair somente, sabe que vai chover, você não vai sair sem um guarda-chuva, então tem que ir preparado para o que cair. Óbvio que não vai saber tudo que vai cair, né? Não sabe assim cada detalhe do que cai. Mas o assunto como um todo tem que estar preparado, né? Porque senão, por exemplo, aquilo que o Mário estava falando, a quantidade o algarismo 5, isso é uma questão que os nossos alunos aqui, eles batem o olho e já resolvem. Mas imagina aí, você pega... Tem muita questão, né, Mário, que cai assim, aquelas questões de... Determine a soma dos números de 1 até 2022. E aí? Como é que eu vou fazer uma questão dessa? Eu vou sair somando tudo? Tá entendendo? Não faz sentido, né? Não entendi. Não faz sentido eu pensar assim, eu tenho que ter uma visão maior, tendo a visão menor também, não é verdade? Isso. Eu tenho que estar ligado e como o Mário falou, eu acho que foi o Marcelo falou no início, eu não posso pensar que eu vou ter aquele conhecimento específico e ele vai ser suficiente. Eu tenho que ter essa visão. E voltando aqui a esse negócio, esse eixo do tratamento da informação, a leitura de gráficos, ela é fundamental. E para eu ter essa leitura de gráfico, eu tenho essa visão mais geral. Não é isso? Justamente. Ok? Por exemplo, a gente não falou de volume, né? É isso que eu ia citar agora com vocês. Volume, as medidas de capacidade. E olha, eu tô viciado em fração, porque tem como falar em volume e não citar fração. Não é verdade? Citar o que falta, o que não falta. Agora me diga uma coisa. Quando eu cito volumes, eu vou mexer com formas geométricas. Não é isso? Se eu dissesse, por exemplo, assim, é possível que uma prova que vem preparada para o menino de 5º ano, para os nossos ouvintes aqui de 5º ano, é possível que ele venha falar, por exemplo, de um hexaedro? É ou não? Rapaz, interessa demais até aí, que rapaz, É possível, porque o hexaedro é um nome para quem? Para o cubo. Os nossos alunos, em muitos locais, aprendem como cubo. Mas, tratando-se de sólido geométrico, é um hexaedro. Isso. Então, se ele não tiver essa vivência de saber que o hexaedro é o cubo,
muitas vezes ele não vai saber E é um nome, fazer a Marcelo, questão, porque ele não vai saber o que é o que é o hexaedro. hexaedro, não, Marcelo? Um nomezão bonito, hexaedro, mas quando eu olho é um cubo. Eu lembro até, é uma questão básica para quem já passou por esse assunto, mas, por exemplo, determine a planificação do hexaedro a seguir. Cara, Se ele não sabe o que é um sensacional. hexaedro, ele perde a questão. Aquelas questões que a gente fala sobre o dado, né? É. A soma das faces do dado, Opostas. as faces opostas, que nem sempre é 7. Isso. Concordam comigo? Concordo, porque para ser certo tem que ser um dado verdadeiro, como ele fala, né? Isso. A soma dos dados verdadeiros tem que ser 7. Ou normal, né? Ou normal. Porque às vezes no desenho ele monta a figura, aí planifica, mas se você for ver, as faces opostas não dão 7. Então ele precisa especificar, né, na questão que é um dado verdadeiro, que é um dado normal, comum, porque todo dado comum, a soma das fases opostas sempre vai dar 7. Mas isso não é uma regra Não é uma fundamental, regra, né? Aí vai depender muito da questão. Muito da questão. Muito da questão. E também eles podem falar do tetraedro, que não deixa de ser uma pirâmide de base triangular, não é verdade? Exatamente. E assim, é outra coisa que os alunos acabam esquecendo, né? Assim, eles não têm o costume, porque a gente vai isso, falar exatamente. de poliedros, prismas, pirâmides. A gente fala do tetraedro, fala, né, esses outros nomes, mas muitas vezes o aluno não é pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada. Porque geralmente... Eles às vezes não associa mais. Porque É bom geralmente falar. assim, você conhece a pirâmide pela base, né? O nome dela é o da nome da pela pirâmide base. é pela base, né? Pirâmide de base Triangular. triangular. Mas aí, como é uma prova que o aluno ele tem que ter um conhecimento... Uma vivência, né? Um conhecimento aprofundado, o colégio ele vai colocar um tetraedro. Pronto. Para que o aluno perceba isso. Na última semana de agora, que antecedeu o curso de férias, né? Última semana de aula junho. De junho. A questão era o octaedro. Olha só. O aluno... Quem é o octaedro? Quem é? Quem é o octaedro? Um dos Exatamente. sólidos de Platão. Eu fui lá. Quando eu fiz o desenho do octaedro, Tu desenhou o octaedro. bonitinho. É guerreiro, viu? É guerreiro. Bonitinho. É guerreiro. Tem que fazer o Desenhou icosaedro. o icosaedro. E só são 5 sólidos de Platão, né? É o tetraedro, hexaedro, octaedro, icosaedro Dodecaedro. e o dodecaedro. O dodecaedro e icosaedro, né? Geralmente, por exemplo, quando ele vai falar de sólido de Platão, como o edital ele não especifica, as questões que falam sobre o sólido de Platão, ele costuma A definir o que é isso, né? Ele costuma nomeá-lo, só que aí, por exemplo, o aluno tem que saber que um octaedro, o que é, né? A gente diz quem é porque a gente diz assim, esse rapaz aqui é o octaedro. E a gente mostrando, ele não quer contar só as 8 faces, às vezes. Ele quer contar a junção também. Mas as 8 faces, ele quer contar a junção das duas pirâmides. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que está lá no ensino médio. A relação de Euler aparece na prova do Colégio Militar? Direto, cara. É mesmo, né, velho? Demais. V menos A mais F igual a 2, né? E alguns livros trazem V mais F igual a A mais 2. Porque a gente, né, tem as nossas regrinhas aqui, as nossas Várias brincadeirinhas, frases. várias frases para decorar, né? decorar não, aprender. Porque decorar a mamãe dizia que a gente esquecia. Aprender mesmo. Né? Mas assim, é um princípio do aprendizado, é o decorar. Quando você decora inicialmente, aí depois você aprende, né? Primeiro você saboreia e depois fixa. Igual a né? Tá joia. Gente, por incrível que pareça, a gente tem tanta coisa para falar do Colégio Militar e foi tão bom esse papo que, assim, eu de verdade, assim, quero demais agradecer a presença de vocês 3 aqui, e agradecer por dividir esse conhecimento comigo, né, que estou fazendo parte dessa equipe correndo por fora, mas muito grato a vocês por causa disso, e queria que vocês dessem saudações para a galera de casa, a galera que está nos escutando nas plataformas, para a gente, infelizmente, ter que encerrar, porque senão a gente
fica aqui até chegar o dia da prova. Vai lá, vamos fazer assim, vamos fazer nesse sentido. Primeiro Mário, depois Marcelo, depois o Wellington, aí eu encerro aqui, vamos lá. Beleza. Bem, pessoal de casa, fica aqui o meu agradecimento por vocês estarem aqui, né? Vão assistir em casa. Se preparem, se você realmente quer fazer o concurso do Colégio Militar, não importa se é Fortaleza, Recife, Brasil todo, você quer se preparar e está assistindo esse podcast, utilize essas dicas que nós demos aqui, essas poucas dicas, né? Por causa do tempo também, a gente não pode abraçar muito, né? Não pode extrapolar o tempo, mas assim, procure outros podcasts ou outras vídeos nossos que a gente está sempre fazendo, sempre mandando, e com dicas, né? Aproveitem isso e estudem, porque vale a pena, tá bom? Passo aqui a palavra para o meu amigo Marcelo, falar com a galera aí. Galerinha de casa, foi muito proveitoso e bacana estar com vocês nesse podcast. Aproveitem bastante as dicas. O Colégio Antares disponibiliza para vocês aí via YouTube resoluções de prova, resoluções de aula, no qual eu, tio Wellington e tio Mário, a gente participa. Então, para você que vai prestar a prova do Colégio Militar, segue o Antares nas redes sociais, nas plataformas, que tem bastante conteúdo para vocês. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Um abraço para vocês, gente. Um abraço, um prazer estar com vocês nesse momento. Informar também para vocês que, caso vocês queiram ter uma base disso tudo disso aqui que nós falamos, algo a mais, procura adquirir o livro do Enio, do 6º ano, né, que é um dos livros recomendados para o estudo, né? Para o estudo. Então, a bibliografia, né? Exatamente. Então vocês procurem um livro do Enio Silveira, que é do Enio Silveira, 6º ano, que todo o conteúdo que o edital ele cobra vai estar nesse livro. Então vocês aí procuram, sigam o Antares nas redes sociais e vamos lá, dá tempo de se preparar, vamos correr atrás. Um abraço a todos vocês, um prazer estar com vocês, galera. Um abraço. Gente, mais uma vez, assim, quero demais agradecer a vocês por estarem aqui, fazerem isso aqui acontecer, fazer esse estudo acontecer, né? Quero agradecer vocês de casa por estar nos escutando agora. Aproveitem, revejam o vídeo, divulguem esse podcast, compartilhe com seus amigos que estão se preparando para o concurso do Colégio Militar. É extremamente importante isso. E outra coisa, nós que estamos fazendo parte dessa preparação, ou se você está fazendo essa preparação, não pense que o seu aprendizado vai ser inútil. Pode ter certeza. O aprendizado que vocês vão ter durante o preparatório do Colégio Militar vai servir para os anos seguintes. Não tenha dúvida. Eu falo e eu tenho certeza do que eu estou te dizendo. Aproveite, nos sigam no Spotify, esse podcast está lá no Spotify, está no site da escola, tá bom? Veja, colégioantares.com.br, tá também no YouTube, colégioantares.com.br, o nosso canal no YouTube, e no mais, deem os seus likes, dividam, ou compartilhem isso com seus colegas, e um abraço, até a próxima, cheiro no coração, valeu galera, tchau, tchau. Valeu galera.